Depiwai Kapadene, boa tarde. Eu falei em Baniwa, sei que é difícil, para experimentar e dizer para vocês que aprender outra língua é bastante difícil. Estou feliz aqui para conversar com vocês sobre o povo Baniwa, experiência que o meu povo desenvolveu a partir do momento que entendeu que precisava se organizar dentro do conceito da sociedade brasileira, através de uma associação. Primeiramente, eu vou passar umas imagens de 1 minuto e meio, né, dando um sentido de entender que nessa parte da Amazônia, especialmente no Rio Negro, na cabeça do cachorro, conhecido dessa forma, é de lá que essa experiência sai até o sudeste do nosso país. Então, para localizá-los em tempo, essa experiência, ela foi desenvolvida depois da conquista do direito dos povos indígenas em 1988, que permitiu a gente se organizar, que reconheceu nossa forma própria de organização, reconhecendo nossos costumes, processo próprio de aprendizagem e lutar pelo direito do que bem entender, de acordo com o projeto de vida das comunidades dos povos indígenas. Foram 500 anos de contato dos povos indígenas do Brasil, especialmente no Rio Negro, mais de 300 anos. O povo Baniwa, mais de um século, tendo uma experiência de contato, né, sofrendo gravemente desvalorização da sua identidade, dos seus conhecimentos, da sua cultura, através da religião, colocado em um pacote só, dizendo que tudo isso não prestava, o que levava para a ruína, ou para o inferno, e assim que foram desvalorizados nossa cultura. Aqui é o cabeça do cachorro, que eu estava falando para vocês. Todas essas pontinhos avermelhados aí são comunidades indígenas. Os Baniwa são 6.000 pessoas no Brasil. Na Colômbia também existe Baniwa na Venezuela, de modo que nós temos colombianos, Baniwa, venezuelanos e brasileiros também. E nesse lugar existe 23 povos indígenas, mais de 35.000 pessoas espalhadas em 750 comunidades nesse Rio Negro aqui, organizados através de uma federação das organizações indígenas do Rio Negro. E essa experiência que eu vou contar para vocês, que é a Arte Baniwa, ela é desenvolvida pela Organização Indígena da Bacia do Içana, desse povo Baniwa, para a gente poder contar a realidade para a sociedade, para o povo brasileiro, né? Nos conhecer para poder nos reconhecer. Portanto, esta
Arte Baniwa, estamos preocupados como dar continuidade a ela, resgatar essa história, né? E não perder essa identidade. Como que nós temos que fazer? O mesmo processo do Estado brasileiro, que tinha uma meta de acabar com os índios no ano 2000, que através da escola, também olhamos como uma oportunidade, o mesmo espaço, para a gente poder resgatar, valorizar, organizar, se fortalecer dentro da sociedade e sermos reconhecidos e respeitados, podemos conviver harmoniosamente dentro da sociedade. Esta é a Escola Baniwa. Choque de realidade, eu conto uma história para vocês do meu avô, que ao primeira vez ouvir um aluno neto se formando, ele achava que já tinha aprendido a fazer um anzol para poder pescar. Ele achava que aquele neto já tinha aprendido a fazer uma pilha, né, porque usaria como iluminação na noite, porque usava outra coisa bem mais difícil. E quando perguntou isso ao neto se sabia fazer, que uma coisa de utilidade, né, e esse neto não sabia de nada. E ele falava assim, então, os brancos te enganaram, né? Dentro desse contexto é que a gente elabora, formula esse projeto político-pedagógico da nossa escola, que valoriza a nossa tradição, nossa cultura, né, mas também valorizando o conhecimento ocidental, de modo que a tecnologia possa nos ajudar a divulgar melhor e sermos mais conhecidos, sermos respeitados. Essas são algumas imagens de trabalho. Escola indígena, ela está muito mais voltado na linguagem do MEC, como escola de ciência e tecnologia, porque trabalha do dia a dia prático da comunidade. Ela precisa saber fazer para ela poder viver na sua comunidade. Na formação do povo Baniwa, resolvia em 30 dias, dentro da sua metodologia, deixar o preparado um jovem para poder casar, cuidar, fazer sua roça, fazer seus utensílios, tudo para ela poder sobreviver da sua comunidade. E no sistema de educação do Estado, você leva 8 anos estudando, ainda não sabe fazer nada. Mais 3 anos de ensino médio, ainda não. Mais 1 ano de faculdade, também ainda não. Então, é muito tempo para estudar, e o meu tio falava assim, tem o meu parente que estuda, cursando letras, né? Ele já tinha estudado bastante tempo, ele disse, quantas letras tem mesmo? Então, essa escola, esse Arte Baniwa, que é a cultura, que cuida da questão ambiental, fortalece, né? Também traz a questão através disso nós buscamos conhecimentos desses direitos, né? Que é a Arte Baniwa, que é utensílios domésticos, né? Você vê aí urutu para deixar farinha, balaio também, e tudo o processo, e a gente cria uma marca para a gente poder vender dentro do que é recebido pelo mercado. Dessa forma que nós estamos trabalhando para a gente poder divulgar nossa cultura, né, para a gente poder se fortalecer e podermos conversar dentro da sociedade. Esta é a nossa marca, registrado, inclusive, aqui no Brasil, no INPE. Esse é o que desenvolve uma experiência nossa. O que tem mais valor é a pessoa que trabalha, não aquele que representa, né? Traz o verdadeiro sentido de prestador de serviço. A nossa associação presta serviço para a nossa comunidade, de modo que mais de 70% é que vai para o artesão, não ao contrário dos demais experiências que a gente tem no mercado brasileiro. Agora aqui, eu quero mostrar para vocês que dentro da cultura indígena existe bem definido o que é trabalho do homem. O trabalho do homem são coisas mais pesadas dentro da aldeia, né? De roçar, de derrubar para fazer roça, fazer sua canoa, fazer seu remo, fazer tipiti, fazer balaio, jarra, tudo que é necessário para cuidar de uma família, que geralmente não aparece na aldeia. Então, quem chega nas nossas aldeias acha que o homem é mais preguiçoso do que a mulher que está fazendo tudo, né? Na verdade, ele sai à noite para pescar, sai à noite para caçar e para poder oferecer a comida dentro da comunidade.
porque a nossa farmácia é no mato, nosso mercado também é na floresta e nos lagos, né? O nosso shopping de construção também é na floresta, tudo assim na nossa realidade. E esse é um trabalho especial das mulheres, que é um dos alimentos mais importantes na nossa cultura, que é a pimenta baniwa. As mulheres manejam no total de 35 espécies diferentes, né? E nesse contexto de mercado, quando você valoriza apenas uma espécie, você ajuda a acabar com outras espécies. Então, a ideia do projeto é valorizar tudo isso aí, né? Para a gente não perder isso. Um pouco dessa história que eu queria contar para vocês. E para encerrar, eu queria convidar aqui o nosso cacique desse evento. Qual é o nome do nosso cacique aqui? Qual é o nome dele? Helder. Por favor, Helder. Queria te convidar aqui. Eu queria convidar também a mãe desse evento. Qual é o nome dela? Onde está ela? Denis. E só um pouquinho. Aqui está a minha colega Zenilda, que de outra etnia do povo Baré, que vai entregar duas lembranças, que é o produto das mulheres, que também desenvolveu essa marca, uma forma de agradecer, né? Eu não sou cacique, mas se fosse cacique teria toda a cerimonial, né? Conhecer, cumprimentar vocês por todo esse trabalho, preocupado com nossa Amazônia. E só é possível contar essa experiência para vocês no nosso caso, porque nossa terra é grande, ela é demarcada, homologada pelo governo federal, mas existem vários outros povos indígenas de outra parte do Brasil que passa por dificuldade enorme, pouca terra. A gente viu aí no filmagem do Vicente Carelli a dificuldade. Eu queria recomendar para o Oasis que também pudéssemos pensar junto para resolver os problemas de outros povos indígenas que estão passando grande necessidade, e nesse momento peço entregar esse produto como lembrança e agradecendo a todos nesse evento. Parabéns.